Programa Papo Franco RS, com Dudu Franco, na reaçãofm.com. Salve, salve, meu povo! Programa Papo Franco RS chegando devagarinho aqui na Rádio Reação. Hoje temos um convidado aqui, Levi Kaique. Tudo bem, Levi? Opa, tudo tranquilo, e você? Tudo certo, irmão, tudo certo. Já quero te agradecer já por aceitar o convite, participar aí do programa. Eu sempre digo, né, que cada convidado que vem aqui é um fortalecimento aqui, né, para esse programa, para as pautas que a gente leva aqui não só na região sul, né, por mais que a gente é daqui de Porto Alegre, mas para o pessoal também de fora do Rio Grande do Sul que acompanha aqui. Muito obrigado aí por participar. Imagina, é um prazer. Acho que tá um pouquinho abafado o teu microfone aí. Se puder aí, te apresenta aí pro pessoal que tá acompanhando a live aqui pelo Facebook também. Tá bom, meu nome é Levi Kaique Ferreira, eu sou engenheiro civil, palestrante, professor, atualmente eu estou como colunista lá no site Mundo Negro, e na internet eu trago questões raciais, a gente discute um pouco questões de raça, questão de gênero, questão de sexualidade, e tenta desmistificar e didatizar esses assuntos aí na internet para fortalecer os nossos, né? Show de bola, show de bola. Hoje eu tava trocando uma ideia com o Mauro Baracho, né, no WhatsApp do Afroestima, daí daqui a pouquinho tá aparecendo aí, ele disse que vai tá na correria, mas daqui a pouquinho vai entrar aí na live para trocar uma ideia também aqui pelo Facebook. E a gente conversando, volta e meia a gente faz umas lives também, a gente aborda diversos assuntos também. E até foi interessante hoje a gente entrar nessa pauta, né, de inclusão no mercado de trabalho, que nos últimos anos as estatísticas, os números sempre mostram a gente sempre por baixo. Até a Djamila mostrou uma estatística muito importante no livro dela, né? E como é que tu está vendo hoje, 2020 para cá, ou dos últimos anos para cá, essa inclusão tá havendo de forma assim que a gente acredita de forma firme ou ainda está a passos lentos? Eu acredito que ainda está a passos lentos. A gente está num momento de pandemia e a gente está aumentando o desemprego, né? E a gente sabe que nesses contextos isso afeta muito mais a população preta no nosso país. E com relação à inclusão, a gente tem algumas iniciativas bacanas de algumas empresas, né? Fazendo processos de trainee específicos para profissionais pretos. Algumas empresas já estão abrindo os olhos para a contratação de pessoas pretas. Afinal, a gente é maioria nesse país, mas eu sinto que ainda é um pouco lento. Ainda tem um pouco de resistência, ainda tem uma visão um pouco diferente do que deveria ser. Eu acho que tem muito a avançar, né? E a gente precisa fortalecer os nossos aí e procurar nessa luta. A questão do mercado de trabalho é que a gente tem desafios para além do mercado de trabalho, né? A gente precisa alcançar, às vezes uma empresa abre um processo seletivo específico para pessoas negras, por exemplo, mas ainda a gente tem desafios para chegar até lá, até chegar ao local da entrevista por morar distante, nas periferias, ou não ter o dinheiro para poder conseguir pagar o transporte para poder chegar até lá, ou até na questão de formação mesmo. A nossa população é a que menos tem acesso à educação, é a que menos tem acesso a essas questões, e também a questão de desestimular os jovens mesmo, né? Eu vejo muito em grandes processos de educação se desestimula os jovens a entrar na universidade. A gente teve um grande avanço aí com a lei de cotas, mas aí essa desestimulação, se a gente for observar, a gente tem a noção de que o mercado de trabalho é extremamente machista, por exemplo, com relação a homens e mulheres, mas pessoas negras, homens negros estão abaixo ainda disso, né? O índice de mulheres em cargos de liderança ainda é muito superior do que de homens negros, por exemplo. Então, nesse sentido, a população preta está sempre sendo mais afetada ainda em vários aspectos, até chegar ao mercado e depois de alcançar essa vaga e depois subir, né? Se tornar um gestor, se tornar um presidente, alguma coisa do tipo, os índices são muito baixos. E pior que mesmo até com tu tendo a formação, tu tendo capacitação, né? É difícil também, né? Sim, a gente tem aí índices de a pessoa com o mesmo currículo, uma pessoa negra ter 2 vezes menos chances de conseguir a mesma vaga que uma pessoa branca. Isso por estereótipos, né, estigmas sociais que fazem com que essas pessoas acabam tendo essa dificuldade. E também porque dentro do próprio mercado, a grande maioria das pessoas que estão ali nos papéis de recrutadores e RH e tudo mais, são pessoas brancas, que não têm essa vivência, não têm a nossa educação não explica, né, esses problemas sociais que a gente tem, então essas pessoas não têm essa noção do tamanho da desigualdade racial que tem no país, né? Que
na minha humilde opinião, faz parte de um projeto de governo a gente não discutir raça no nosso país, a gente não tratar o racismo como pauta principal e faz com que a gente tenha uma noção distorcida da realidade do nosso país, que tem a ver somente com classe e não com raça, quando na realidade classe e raça no Brasil são duas coisas indissociáveis. A maioria da população mais pobre que está nas periferias são pessoas pretas e a grande maioria das pessoas que têm mais dinheiro, que estão em bairros nobres, são pessoas brancas, então classe e raça são indissociáveis e a gente precisa fazer com que as pessoas entendam isso. E é até bom tu comentar isso. Esse tempo, eu e uns amigos, uma roda de conversa, a gente falando sobre isso aí, e a gente comentando assim, a gente não consegue nem ter um boteco dentro da periferia. A gente não consegue ter. A gente, todas as vilas que a gente entra aqui, sempre tem, a gente mexe assim, a gente sempre tem o bar do gringo, né? A gente sempre tira essa onda. Sempre tem um bar do gringo, mas a gente nunca vê o bar do negão, o bar, sei lá, do seu Luiz, que é preto, sabe? Ou da senhora Maria, que é preta. A gente não consegue nem ter isso, né? Será que isso aí também é um pouco A gente sabe que o sistema criou isso aí, né? Tudo isso e tem essa... Aí vem junto com a autoestima também, né? Da gente poder correr, pra gente poder fazer alguma coisa, né? Porque às vezes tem pessoas que esse dia também que debateram comigo, né? Ah, mas tem branco pobre dentro das periferias. A gente não tem, mas eles estão, mesmo assim eles também estão um nível acima. Pelo menos eu sempre vi isso, né? De ter, mas sempre um pouco acima. E se não estão acima, a oportunidade dele vem mais rápida que a nossa, vem mais rápida que a minha. A questão, principalmente, discute-se muito isso, né? Tem brancos pobres na periferia também. Mas o que as pessoas esquecem é que Dubois falava muito disso, Horaci Nogueira também falava muito disso, que é o salário público e psicológico. Pessoas negras e pessoas brancas podem ter o mesmo nível social, financeiro, ou morar na mesma região, mas as pessoas negras sofrem com a síndrome do impostor, dificuldades de acesso a algumas coisas, oportunidades, e até essa questão do desestímulo a você ser um empreendedor, né? Quando a gente fala de micro e pequeno negócio, a gente está falando muito sobre essa criação de você abrir seu próprio negócio e você sair dessa roda do mercado de trabalho, né? E para pessoas pretas, a mentalidade ainda é de sobrevivência. A gente ainda precisa sobreviver para depois pensar em outros tipos de negócio e outros tipos de coisa. Então, o salário público e psicológico afeta muito a população preta, porque nós somos a maioria das pessoas que são abordadas com violência pela polícia, são desestimuladas, sofrem com racismo constantemente. Então, o fato de ter pessoas que duvidam da nossa capacidade, mesmo quando a gente chega lá, né? Eu, por exemplo, sou engenheiro civil e passei por diversas situações de questionamento com relação à minha capacidade, que pessoas brancas que tinham o mesmo gabarito que eu, ou até menos, né, não tiveram que passar. Então isso faz com que a gente duvide de nós mesmos, que a gente ainda pense um pouco atrás e a gente procure, principalmente, a gente procure maneiras que façam com que a gente tenha uma estabilidade maior. Você abrir um negócio é uma coisa arriscada. E para pessoas pretas, a gente não tem essa facilidade de poder arriscar e se der tudo errado. E aí tem uma família para criar, tem vários outros fatores que influenciam nisso. Né? É bem complicado. É como eu estava falando ali. Alô, tem um projeto maravilhoso que é da Kenia Aquino e da Layara, que se chama Voo Negro. Não sei se você já ouviu falar aí. Elas conseguiram, a Kenia Aquino, que é aqui de Porto Alegre, e a Layara, que é de BH, elas conseguiram uma vaquinha online, e com essa vaquinha online elas fizeram um projeto que elas vão conseguir dar bolsas de estudos para negros e negras, né, de baixa renda. E eu acompanhando com elas, né, esse processo seletivo, tudo acompanhando junto, e a gente vendo assim que teve muitas desistências até de pessoas que tinham sido selecionadas para ganhar essa bolsa, né, para poder ingressar na aviação, que a gente sabe que a aviação é um lugar extremamente branco e a gente não encontra poucos negros, né. A cada voo aí é um. Eu conheci a minha noiva, que é a Kenia, que ela é comissária de voo. Eu mexo com ela, até a única que eu até agora conheço, depois que ela me apresentou outros, né? Então, quando houve algumas desistências, vem de encontro isso que tu falou, né? Da baixa autoestima também, né? Deles mesmo tendo a oportunidade de não acreditar que eles podem ser capazes de fazer esse curso, de poder chegar até lá, daí já começa aquela coisa. Ah, mas se eu chegar lá, vai acontecer isso. Ah, mas pode acontecer aquilo. Ah, mas o meu cabelo é assim, eles vão mandar. É bem complicado isso aí, né?
Não, é muito complicado, principalmente essa questão de aparência, né? A gente tem que lidar o tempo todo com estigmas de aparência, o seu cabelo, se você tem uma tatuagem, se você faz isso, se você faz aquilo. Às vezes o padrão que a empresa exige é simplesmente você não ser negro, né? É muito comum a gente ver isso. Você não ser negro é o padrão que a empresa exige, principalmente quando a gente está falando de aviação também, né? Eu realmente também nunca vi nenhuma aeromoça ou a comissária de bordo negra, e as pessoas não se enxergarem naquele espaço faz com que elas duvidem da possibilidade de elas estarem lá. Por isso que a gente fala muito da importância da representatividade, porque se você se vê lá, você acredita que você possa ser o próximo. Agora, se você não vê ninguém que se pareça com você ocupando aquele espaço, as chances de você se considerar um impostor dentro daquela situação e você se auto-boicotar é muito grande. Então, para além das questões financeiras e educacionais que a gente tem no nosso país, a gente tem que discutir também as questões psicológicas que afetam a população preta e faz com que a gente cada vez menos alcance o que deveria alcançar, né? Sim, é muita coisa que a gente tem que conversar, né? Uma das coisas até que a gente, quando o KLJ passou aqui, ele falou uma coisa muito interessante, que ele disse assim, que nós negros não aprendemos a gostar de dinheiro, né? Que ensinaram a gente a não gostar de dinheiro, que a primeira coisa, pega o dinheiro, a gente não guarda, a gente começa a gastar isso, aquilo, que é tudo coisa assim que a gente vai falando, esse programa já tem aí 1 ano e meio, já vai para 1 ano e meio, e a gente acaba... Qualquer pauta que a gente entra, a gente sempre acaba entrando nesse assunto, assim, né? De a gente falar de autoestima, a gente poder falar de se entender, para a gente poder chegar lá, né? É bem complicado tudo isso que o sistema fez com a gente, né? De fazer a gente, além de a gente se odiar, a gente não se entender e a gente poder sempre acreditar que a gente não pode chegar, né? Aí no momento que a gente vê um lá chegando, a gente começa, opa, calma aí. E como é que tu vê essa questão, assim, hoje... de a gente poder levar uma motivação pra gurizada que tá chegando agora. Essa gurizada aí que estou começando a formar opinião, de 14, 15 anos, que hoje querem ingressar, né, em uma profissão. Eu fico muito feliz, principalmente porque eu estudei minha vida inteira em escola pública, nasci e moro em comunidade, e fui a primeira pessoa da minha família e da região aqui a fazer uma faculdade, né? E fazer uma faculdade como engenharia civil. Então, a primeira coisa que eu fiz depois que eu me formei foi voltar na escola pública onde eu estudei para falar e conversar com os alunos sobre como eles poderiam entrar na faculdade também. E uma coisa muito interessante que eu observei foi que vários dos jovens pretos ali da comunidade tinham um sonho de fazer a faculdade, mas eles acabavam sendo desestimulados em algum momento da vida deles. Então, depois que eu dei a palestra e conversei com eles, falei, olha, eu entrei na universidade, entrei por bolsa, não precisei pagar, estou fazendo, vou me formar e tudo mais, estou fazendo engenharia civil, que é considerado um curso difícil, e você vê o brilho no olhar da criançada e falando, poxa, eu quero fazer também, você me ajuda, eu vendo você. Aconteceu uma coisa muito engraçada, acho que foi em 2017 para 2018. Aqui no meu bairro a gente tem o que a gente chama de fluxo, né? No final do ano a pessoa não viaja para praia nem nada porque não tem dinheiro, então a gente junta os carros aqui, carro de som e tal, e faz a festinha de final de ano aqui na comunidade. E eu já tava bebaço no final do ano e tal, com a galera, e chegou um jovem preto, parou assim, você é o Levi, né? Eu falei assim, sim, eu sou o Levi. Ele falou assim, cara, você foi lá na escola falar sobre entrar na faculdade e fazer engenharia civil, eu tinha desistido de fazer engenharia, meu sonho era fazer engenharia mecânica, depois que você foi lá e eu vendo você aqui circulando com a gente na comunidade, você é parecido comigo, conheço a sua irmã, conheço a sua família, eu comecei a acreditar que eu tenho essa possibilidade. Então, na hora eu fiquei sã, assim, e eu vi o poder, né, da representatividade, de você se impor, e aí foi daí que eu comecei a organizar projetos que levassem educação para dentro da comunidade, falar de cultura preta, de religiões de matriz africana, e principalmente falar que a gente consegue e a gente precisa aproveitar das oportunidades que às vezes aparecem pra gente. É difícil? Sim, eu vou falar que é fácil, mas a gente consegue sim, a gente tem que se enxergar lá e a gente tem que se colocar lá. E vendo essa galera mais jovem de hoje, né, com acesso à internet e tá discutindo esses assuntos e estão falando sobre isso, estão vendo cada vez mais pessoas, né, sendo representadas em vários espaços, eu acho que o futuro é bem interessante nesse sentido. E principalmente depois de 2020, né, eu acho que não tem como a gente observar alguma coisa quando a gente está dentro dela, mas acho que a longo prazo todos os protestos e as discussões de Black Lives Matter de 2020 vão surtir um efeito muito positivo na sociedade brasileira se a gente continuar e persistir, né? Se não deixar esse desestímulo e esses planos, esses projetos de governos abafar a nossa voz. Eu acho que daqui para frente é só crescer e fazer a criançada entender que eles podem acessar lá. Se a gente não está acessando,
o futuro vai acessar. Então, acho que esse é o caminho, sabe? E até porque também essa gurizada tá vindo de uma pegada boa, né? Pelo menos aqui em Porto Alegre, eu também, quando eu posso, dou agora com a pandemia não deu mais, de ir nas escolas, palestrar e tal. Eu fiz até a última vez, uma das palestras que eu fiz também foi falar sobre plano B, né? Se tu sonha com essa profissão, beleza, mas vamos pensar também num plano B, se por acaso não der certo, para não se desanimar e tal, né? Uhum. E a gente conversando com a gurizada é bem interessante assim, que ver que eles já estão vindo numa pegada. E só para tu ter uma noção que esse ano, ou melhor, ano passado em Porto Alegre já teve com todas essas manifestações, com todos os movimentos que a gente está fazendo aqui em Porto Alegre, a diferença já aconteceu nas urnas. Que conseguimos eleger aqui a primeira bancada preta aqui já, né? De vereadores. Sim. Botamos Sim. cinco militantes, tudo, então a gente já viu assim, opa, já deu a primeira mudança. Conseguimos botar gente nossa ali, né? Gente que tá dentro das vilas, gente que tá fazendo acontecendo. Não botamos assim uns holiday da vida, sabe? Entrou um pessoal forte que eu já vi assim, opa, conseguimos aquela mudança que a gente imaginava que ia correr daqui uns 10, 15 anos, já ocorreu agora, em 2019, né? Imagina que eu acompanho o Matheus, né, que é um dos vereadores aí de Porto Alegre, e eu já fiquei feliz com que a bancada preta daí já se organizou para questionar o hino, né, de vocês. Sim. Então, já tá rolando uma movimentação assim bem forte, e é isso, né, a gente precisa ocupar literalmente todos os espaços, é controle de narrativa. Acho que é muito importante a gente assumir o controle da nossa narrativa, porque a gente tem um desestímulo para as pessoas pretas de entrarem na política, acho que tem um desestímulo no geral, né, para todo mundo não entrar na política, mas principalmente pessoas pretas, eu vejo muito poucas pessoas falando que eu tenho interesse de se tornar vereador, e aí as torna até, no Brasil, é até um estigma negativo, né, de você ser um político, parece que é uma coisa ruim, né, quando na realidade não deveria ser, né, você está representando a população, você tem que assumir o controle daquela narrativa e para você conseguir avançar, e aí Porto Alegre conseguiu eleger pessoas pretas e formar uma banca preta que está tendo grandes avanços aí, que é muito legal. Aqui em São Paulo a gente conseguiu eleger também várias pessoas pretas e mulheres trans, que é muito importante também. Show. Então, assumir o controle dessa narrativa, acho que é muito importante. E aí a gente vai avançando, né? Aos poucos, as dificuldades são maiores, mas a gente vai avançando e a gente tem que assumir o controle de narrativa, porque durante muitos séculos eles que contaram a nossa história, né? Se a gente não assumir a narrativa e nós não contarmos a nossa própria história, a gente vai continuar vendo essas distorções da realidade aí e a sociedade achando que tá tudo ok e acontecendo esses absurdos que acontecem aí no Brasil. Sim, e o bom é que aqui o pessoal comprou essa ideia com a bancada, desde quando... Que, na verdade, essa história do hino já rola um bom tempo, né? Já rola um bom tempo isso aí. Aí, na verdade, uma vereadora aí, bolsonarista, que foi lá e quis falar coisas assim, sendo que a bancada nem se pronunciou com o hino, simplesmente só não fazem o que a gente costuma fazer. Toca o hino, ninguém levanta. Não nos representa. Só isso que eles fizeram. Aí ela quis fazer aí um auê, o Matheus respondeu à altura dela e então tá, deixa com nós. É tanto que até eu trouxe historiadores aqui para vir debater aqui pra gente falar sobre isso, né? Sobre o porquê da mudança, que na verdade até foi não lembro agora, o Juremir Machado, o escritor que teve aqui, falou que era só mudar uma palavra, só tirar uma palavra ali que já resolvia o problema. E como aqui a gente tem uma cultura que eles, né, a cultura bairrista, de tudo mais um pouco, então para eles ainda não é viável, mas eu acredito que logo com de repente resolvendo as outras demandas, isso aí em breve vai se resolver, né? Não, e é muito importante, é isso, né? Essas pequenas coisas, mas que já vai mostrando a força de uma banca preta e a importância de ter pessoas, né, ocupando esses espaços e questionando os ambientes em vários aspectos, né? Organização de protestos para quando acontece alguma coisa, lideranças respondendo, né? Nós respondendo por nós mesmos, né? Ao invés de ter representantes brancos falando por nós. Então acho que é muito importante esse movimento que está rolando e como você disse, né? A gurizada está vindo numa pegada bem diferente, né? A galera já vem questionando, já vem com uma pegada de questionamento bem interessante, e eu acho que a gente tem que aproveitar e estimular cada vez mais esse pensamento crítico e principalmente retornar essa galera para nossas origens, né? Sim. A gente entendeu a importância dos nossos mais velhos e fazer eles também conhecerem nossos mais velhos e a gente avançando a partir daí. E como tu vê essa questão, a gente está falando aqui de representatividade, a gente fala muito também aqui sobre a Lei 10.639, né, que não é colocada nas escolas.
E eu, quando procuro ir nas escolas, procuro falar bastante sobre isso também, né? De chamar os professores mesmo e dizer, né? Diretores também, vem cá, por que essa lei não está sendo abordada aqui, né? O que está faltando para vocês implantar a lei aqui, falar, né? Muitos falam que, mas a gente não está preparado, a gente não está buscando, pô, mas hoje com internet, com tudo, e mesmo assim, ó, eu já vejo com, tipo, uma mal caratice de não querer colocar nas escolas, de não querer falar sobre isso, né? O que tu pode falar sobre isso aí? Nossa, aqui em Campinas, né? Sou aqui de Campinas, em São Paulo, a gente tem duas grandes dificuldades que eu acho que afetam o Brasil todo, né? Primeiro que é a falta de capacitação dos professores, a grande maioria dos professores não estão capacitados para falar de cultura africana e de negritude de um modo geral. Acho que a nossa educação de um modo geral é muito eurocêntrica, a gente fala sobre muita coisa da Europa e se esquece de contar a nossa própria história, então pouca gente sabe sobre eugenia, pouca gente sabe sobre como foi a abolição da escravidão aqui no Brasil. Aí chega dia 13 de maio, todo mundo começa a exaltar a Princesa Isabel e não entende, né, sobre os nossos principais heróis. E uma outra coisa é o avanço da religiosidade de um modo geral, né, porque eles barram muito das discussões com relação a religiões de matriz africana. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande aqui de quando começava a falar de religiões de matriz africana, ensinar para os alunos essa diversidade, não, né, doutrinar ninguém, mas explicar para eles que existe a Umbanda e um Candomblé que não tem nada a ver com coisa negativa, né, esses estigmas de intolerância religiosa. Vinha muitos pais de alunos de evangélicos e tudo mais para questionar a direção, e a direção acabava tendo medo e receio e barrava os ensinos de cultura africana dentro das escolas. Então as dificuldades principais que a gente tem ainda são essas, né? A falta de capacitação, e aí juntei eu alguns amigos e a gente leva essas palestras para algumas escolas, só que daí dentro disso a gente tem essa dificuldade de avançar por causa dos pais de alunos que ainda olham para religiões de matriz africana como algo demonizado ou que está doutrinando os alunos. Então a gente tem essas dificuldades desses estigmas ainda da nossa sociedade. Mas eu sinto que está avançando cada vez mais, sabe? Muitos professores me procuram nas redes sociais porque eles querem fazer algum projeto, alguma coisa para as escolas, e eu tenho ajudado eles. Outras pessoas também têm começado a fazer isso. Tenho visto mais na TV se discutir sobre isso, e eu acho que o futuro da cultura pop, de um modo geral, né, eu falo cinema, TV, séries, livros, é a representatividade preta. Eu acho que o mercado abriu o olho para isso de uma maneira financeira, mas de certa forma vai ser bem positivo para a gente, porque eu acho que o futuro vai ser isso. Depois de Pantera Negra e outras produções aí, eu acho que está se abrindo muito os olhos para que a gente tenha representatividade preta, e o nosso desafio agora vai ser questionar a qualidade das histórias que estão sendo contadas, né? Primeiro a gente questionou a ausência dessas histórias, e agora eu acho que a gente vai questionar a qualidade disso, se a narrativa que está sendo contada é a narrativa que a gente quer que seja contada, ou se é novamente uma narrativa distorcida. Mas já é um avanço, né? Pelo menos tem alguma coisa lá, e agora a gente questiona para poder fazer avançar cada vez mais. Sim, e nessa questão que tu falou ali, até fez lembrar aqui de filmes e tal, que tem hoje, acho que hoje tem Pantera Negra. Aqui no Brasil também está na hora também de eles mudar um pouco da estereotipação nossa, né? Tá na hora de eles começar a fazer algo e botar ali o negro de protagonista, mas como a gente quer ver, né? Como no teu caso, um engenheiro civil, a gente poder ver um filme que tenha um negro engenheiro civil, que a gente possa ver outras coisas, não só aquela estereotipação do negro malandro, a mulata gostosona, sabe? Tá na hora de a gente parar um pouco disso aí, né? Também começar a questionar mais isso, né? Exatamente, principalmente porque isso ajuda a manter o racismo recreativo na nossa sociedade, né? Eu fui ver a discografia do Babu, por exemplo, que é um ator fantástico, e aí você vai ver a grande maioria dos papéis que ele fez era como traficante, bandido ou coisas do tipo. Então a maioria das pessoas pretas elas estão estigmatizadas a fazer esses papéis, o que reduz a possibilidade de papéis para essas pessoas, e depois estereotipa essas pessoas. Então a mulher, quando está na rua e vê uma pessoa negra, ela atravessa a rua porque achando que vai ser roubada, porque ela cresceu assistindo que quem são os ladrões são pessoas negras. A polícia mata mais pessoas pretas, primeiro pela origem da polícia, mas também por causa desses estereótipos que são construídos, de que pretos são bandidos e coisas do tipo. Então, a gente mudar a forma como essas histórias estão sendo contadas é extremamente importante justamente por isso. A mídia, ela tem um papel fundamental na criação de estereótipos e perpetuação de preconceitos na nossa sociedade. O Mauro pode falar até melhor sobre isso, que ele fala bastante disso nas redes dele, mas essa criação desses estereótipos, né, nos
cinema a gente tem o Malungo, o Negro Mágico, a Mama, a empregada doméstica. A gente conhece atrizes da Globo que todos os papéis da vida dela é como empregada doméstica. Outras atrizes que todos os papéis é estigmatizado a ser a mulata exportação ou coisas do tipo, né? Então a gente começar, para além de colocar atores para fazer esses papéis, a gente tem que começar a colocar roteiristas, diretores, então pretos falando sobre pretos para que a gente consiga mudar o controle, essas narrativas, né? Porque não adianta só colocar, agora a gente tem que questionar a qualidade disso, né? Sim, e também nos questionar, né? Questionar os nossos também sobre isso, né? Porque até teve numa live que eu fiz com o Mauro, a gente estava falando sobre hipersexualização e a gente comentando sobre isso, o quão ruim e agressivo que é a hipersexualização, né? Dos nossos corpos e muitos caras às vezes se vangloriam com isso, né? De se achar o fodão por ser hipersexualizado e a mesma coisa as mulheres também. E às vezes tem muitos que acham que isso aí tá legal e não tá, né? E a gente também tem que trocar essa ideia entre nós, né? Porque é um pouco difícil, né? O processo de colonização no Brasil ele foi muito eficiente, que às vezes uma coisa é eu e tu estar conversando aqui, Mauro, entre outros, mas na hora de chegar nos irmãos, né? E tentar largar essa ideia, para isso que é pouco complicado, né? Não, principalmente porque esses estigmas, a gente nasce dentro desse sistema e a sociedade brasileira ela não racializa as discussões. Então, quando a gente está falando de machismo, por exemplo, se coloca muito o homem branco no mesmo patamar do homem negro, né? Se coloca muito. E quando a gente está falando de machismo, o machismo ele é prejudicial, extremamente prejudicial para a formação e construção dos homens negros, né? A gente precisa discutir masculinidades negras, a gente precisa discutir isso, principalmente porque a gente vive numa sociedade que é falocêntrica, né? A gente vive numa sociedade que glamoriza essas questões, mas quando a gente está falando de homens negros, eles estão sendo desumanizados, né? Essas pessoas, ou elas são colocadas na caixinha do marginal, do bandido, ou ela é colocada na caixinha do homem que foi feito como uma máquina sexual, né? E essa construção que veio também do cinema, né? A gente tem aí filmes que falavam especificamente disso, sobretudo como homens negros têm esse estigma de serem os estrupadores, que veio a partir do cinema, a partir das mensagens da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, né? Que perseguiam homens negros. O Infiltrado na Clã, o primeiro discurso do filme Infiltrado na Clã, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre uma época em que alunos, pessoas negras e brancas estudavam em escolas diferentes, e aí se questionava, agora vocês vão colocar as nossas lindas princesas brancas para estudar junto com esses animais, que são esses homens negros que vão violentá-las, estuprá-las. Então são narrativas que são construídas há muito tempo em cima dos nossos corpos. E aí quando a gente chega hoje, a dificuldade é essa, porque homens negros eles são colocados em uma dessas duas caixinhas. E aí a gente tem essa questão da solidão também, né? Que é uma coisa que não afeta só homens negros, só mulheres negras, mas afeta muito homens negros. E aí muitos homens se contentam em ser a máquina sexual, né? Principalmente falando de uma sociedade falocêntrica, então você ser o dotado, o isso, aquilo, é uma forma de você se sentir incluído, quando na realidade você só entrou na sala, mas não sentou na mesma mesa que a galera. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir abrir esse diálogo, principalmente porque a gente não discute. Eu acho que a dificuldade maior que a gente tem na nossa geração hoje é a de começar a discutir isso. Acho que os nossos mais velhos construíram um acervo bibliográfico de conteúdo e estudos muito grande para que agora a gente consiga vencer a barreira de discutir essas questões com os nossos, de conseguir se aquilombar e conversar entre nós. Então esse papo que eu estou tendo com você, que eu tenho com o Mauro, isso tem que se expandir para todo mundo, sabe? Preto falando com preto, a gente discutindo as nossas questões, porque as nossas demandas são diferentes das demandas da branquitude. As demandas sociais que atingem as pessoas brancas são totalmente diferentes das demandas, assim como as demandas femininas do feminismo liberal é diferente do feminismo de mulheres negras, de outros movimentos. Então a gente precisa conseguir atingir essas pessoas e discutir sobre isso. E é muito difícil, né? Porque a gente está discutindo contra um sistema que, como você mesmo disse, teve muito sucesso em fazer tudo que ele fez, né? A gente se odeia. A maioria dos nossos homens negros, quando tem uma ascensão social, começam a se relacionar com mulheres brancas, não por uma questão de preferência ou amor, né? Porque amor também é construção social, mas também por, como o Franz Fanon falava, porque a gente vê como uma forma de se sentir incluído pela sociedade, né? Então tem vários estigmas aí que a gente tem que discutir, desde relacionamentos interraciais até os envolvimentos sociais da nossa sociedade e como os nossos
nossos se contentam em serem colocados nessa caixinha do estereótipo e não percebem que isso só prejudica, só estigmatiza, né, e torna cada vez mais difícil a nossa vida. É bem complicado mesmo, mas assim, aos pouquinhos ali eu consigo, tanto que eu tenho um grupo de WhatsApp que a gente fala sobre masculinidades, né? E abertamente ali, né? E é um grupo assim que surgiu, eu falo com uns amigos meus que eu acredito muito em ancestralidade, né? Pelo fato até de eu ser urbanista e tal, pra mim não é assim, quando surge isso aí, tipo, a gente criou um grupo com duas, três pessoas. Hoje a gente tem, eu acho, umas 10, 15 pessoas. Um é de Minas, um é de São Paulo, um é de Santa Catarina, alguns daqui de Porto Alegre. A gente consegue. A gente nunca se viu. Eu aqui em Porto Alegre já vi alguns amigos que estão no grupo aqui. Alguns já são meus amigos de algum tempo. E a gente e alguns que eu coloquei no grupo ali, eu ia conversando com os caras. Ia falando, meu, tem um grupo que eu participo, a gente fala sobre isso, tal. De repente eu acho que tu vai. Que às vezes o que acontece? Eu consigo pegar, assim, determinadas conversas, quando o cara vem com aquela coisa assim, meu, eu tenho um problema com meu pai, que meu pai fez isso, isso e isso. Aí eu vejo assim, tá, meu, mas tu não pode ficar com raiva do teu pai, porque o teu pai passou por um processo assim, sem assado no tempo dele, e ele reproduziu isso agora e tal. Aí eu começo a dizer, já ouviu falar em masculinidade preta e tal. Aí os caras já ficam, opa, legal, interessante isso aí. Aí é aí que a gente já consegue, sabe, aos pouquinhos puxar um, puxar o outro. E a gente tem que falar mais sobre isso. Até ainda hoje, a gente conversando nesse grupo mesmo, a gente pretende levar essas nossas pautas lá do grupo aqui no programa, né? Pra semana que vem, de repente. E a gente falar abertamente aqui, né? De tudo que vem, assim, que a gente costuma conversar desde de o que leva o homem a ser viciado em pornografia, por exemplo, sabe? É assuntos que a gente tem que conversar. Não adianta, por mais que a gente possa se achar, não, eu sou o fodão, isso, aquilo. Não, mas tu não é o fodão. Tem uma história por trás disso, né? Não, a questão é a gente conversar entre os nossos e a gente conseguir se entender, né? Entender as nossas questões, porque às vezes a gente está batendo um papo com um homem branco, que já é importante a gente discutir masculinidade de um modo geral, mas quando a gente está falando entre homens pretos, aí tem essa questão da paternidade, tem a questão do vício em pornografia, tem a questão da forma como nós somos enxergados pelas mulheres, né? E pelos nossos parceiros de um modo geral. Então isso ajuda a gente a conseguir se entender. E muita gente não entende a importância, né, de se juntar pessoas para falar e discutir sobre. A gente vive em sociedade. E a sociedade é basicamente essa formação de pessoas com os mesmos interesses, né, ou coisas em comum. E por que não homens se unirem para discutir masculinidade, já que a nossa masculinidade afeta diretamente a nossa autoestima, a nossa existência e também das nossas irmãs, né? As mulheres pretas estão sofrendo muito na nossa sociedade em função da ação da estrutura social que vem da branquitude, mas também dos homens pretos também. A gente precisa ter esse diálogo aberto e franco para poder a gente conseguir entender as nossas demandas e as demandas da população preta de um modo geral. Se aquilombar, é o que eu sempre falo, a gente tá se aquilombar, a galera se aquilombando e a gente vai trocando essas informações porque ninguém nasceu sabendo e desde sempre nossos ancestrais trabalhavam com a questão oral, né? A gente não tem um livro, a gente não é assim, é vindo dos nossos ancestrais para nós e a gente passa para os nossos irmãos e para os nossos filhos e eu acho que é essa cultura que a gente tem que manter e recrutando a nossa galera para fazer isso, né? Isso, tu usou uma palavra também que a gente costuma falar aqui, né? Aquilombamento, né? Que é isso aí, né? Tentar trazer os irmãos para conversar, né? Tentar trazer sempre da melhor forma, passar, né? Passar essas ideias, que nem como tu mesmo disse, né? A gente não nasce sabendo, a gente, né? Vai pegando um pouquinho o que eu tiro aqui desse bate-papo, procuro levar para outro, e assim a gente vai indo, né? A gente tem que manter isso aí, né? Poder trazer mais os irmãos e conversar abertamente sobre isso, né? Eu vejo que no momento que a gente começar a trazer mais irmãos para conversar, a evolução pode começar a acontecer entre a gente mesmo. E é bom ter um safe place, né? Um espaço que a gente sente seguro para falar e expor o que a gente pensa. Porque a gente está numa sociedade que tudo condena, tudo critica e não tem esse espaço de troca, né? De aprendizado. Então você ter pessoas pretas ali, esse espaço aqui é um espaço seguro. Você vai falar, as outras pessoas vão ouvir, vão te corrigir, a gente vai ter uma troca, você não vai ser só condenado. A gente vai ter uma troca aqui de informações, é muito importante. Eu lembro com os meus amigos, eu tenho meus dois amigos de infância são pretos também, e até coisas simples, assim como a gente usava muito viado aqui como ofensa, né? Tipo, aqui em São Paulo, viado é isso, viado é aquilo. E um deles é homossexual e ele falou que se sentiu ofendido com isso. E a gente começou a
a questionar entre nós de não usar isso. Então, toda vez que alguém usava essa palavra, um irmão corrigia, falou, fala isso e tal. E quando a gente foi ver, a gente estava se corrigindo com outras coisas também, sabe? E aí quando a gente vai ver, a gente vai evoluindo todo mundo junto, sabe? Tem que ter essa cumplicidade de ensinar e a cumplicidade também de aprender a ouvir e aprender e escutar, né? E como a gente não tem esse acolhimento do resto da sociedade, a gente tem que se acolher, né, entre nós. Eu acho que é muito importante. E como tu vê essa questão também até eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, sobre o racismo recreativo. Eu, por exemplo, eu não gosto de compartilhar memes que tenha pessoas pretas, né? Por exemplo, aquele vídeo eu não sei se ele é africano, não lembro agora, de um rapaz que ele é anão, até tem um olho arregalado e tal, todo mundo compartilha. Eu não gosto de compartilhar aquilo ali. E eu procuro explicar, esse dia eu falei pro meu irmão, ele meio que não gostou, assim, agora tu tá viajando, tudo isso. Porque agora, depois do BBB, uma fala militante, o pessoal já quer, sabe, já quer travar a gente, né? Então, e eu como sou um ativista, então eu vou conversar os caras, começou já que o teu... Eu pensei, não, não é, mas a gente tem que conversar sobre isso também, isso aí. Por que quando vão fazer memes, nossa, é sempre com algo que tem que ser feio e tal. E a gente nunca vê um meme de um branco feio, um branco anão, por exemplo. A gente nunca vê isso aí. Não, eu acho que atualmente, na nossa sociedade atual, o racismo recreativo é uma das formas. Né, porque hoje eu acho que a gente fala de racismos, né? Depois que a gente avançou um pouco e a gente teve a criminalização do racismo no Brasil, principalmente, diferente do que muita gente pensou que o racismo ia acabar, ele acabou criando-se em outros formatos, né, para poder atingir e estigmatizar as pessoas pretas. E o racismo recreativo acho que é uma das formas mais comuns de racismo, e uma das maiores dificuldades do racismo recreativo é de denúncia, né? Porque ele sempre cai nesse lugar de brincadeira, de humor, e a pessoa que questiona isso acaba sendo a pessoa chata, a militante, a exagerada. Então a gente tem uma dificuldade de denunciar, a gente acaba sendo revitimizado, porque se você é a pessoa que denuncia esse tipo de racismo, você é chata, estraga o rolê, ou isso e aquilo, e aí as pessoas acabam ficando quietas e acabam até entrando na onda e reproduzindo isso. Eu já peguei em alguns espaços em que pessoas negras faziam piadas com elas mesmas, né, para se sentir incluída, para fazer parte daquilo. E até você conseguir fazer as pessoas se sentirem confortáveis e falar, cara, isso não é bom para você. Né? Esse estigma que estão te colocando não é saudável. Eu lembro na fase da minha escola de ensino médio, ensino fundamental para o ensino médio, que eu me relacionava com uma menina, a menina branca, e tinha muito aquela piada do latrel, né, das branquelas e tudo mais. E eu sempre fui um homem negro, grande, parrudo, né, quase 2 metros de altura. E sempre se fazia essa piada, ela, como que você aguenta ele, né, que não sei o que, negão, que não sei o que. Sempre tinha essa piada. Eu já estava acostumado, então para mim era tudo ok, mas teve um dia que ela faltou na escola, por exemplo, e começaram a falar que ela faltou porque a gente teve uma noite de prazeres e ela ficou de cadeira de roda e não pôde ir para a escola. Quando ela voltou para a escola, ela não aguentou essas piadas e terminou o relacionamento comigo. Na época eu gostava muito dela, eu sofri muito com isso. Mas pra você perceber como uma piadinha, uma coisinha vai afetando a vida das pessoas, né? Esses estigmas, esses estereótipos, essas brincadeiras. E aí, quando a gente vê que a gente vai denunciar isso, a gente tem essa barreira hoje em dia tá tudo chato, hoje em dia é tudo mimimi, hoje em dia é tudo exagero. A gente viu o que aconteceu com o João, que teve a piada com o cabelo dele, quando ele questionou isso, ele saiu como errado, exagerado, e o Rodolfo saiu com uma música estourada nas rádios por aí, e tá tudo bem, sabe? E ele que saiu a pessoa errada por ter criticado um ato de racismo, que era só o cara falou, poxa, desculpa, eu errei, não foi minha intenção, e pronto. Não, o cara quis bater conversa e virou o que virou. Então, acho que a maior dificuldade do racismo recreativo no Brasil é essa, de denúncia, porque ele sempre cai nesse espaço de brincadeira, de humor, e aí a gente tem que ficar lidando com isso e acaba saindo como chato, né? Quando a gente vai denunciar, isso vem contra nós e nós saímos como a pessoa errada da situação, sendo que nós somos a vítima, né? Quando a gente está falando de racismo, tem o opressor e tem a vítima, e aí quando tem uma denúncia de racismo recreativo, a situação se inverte e nós saímos como o opressor, o chato, o que está sempre militando, e o outro acaba se tornando a vítima de ter reclamado do racismo. Então, o racismo recreativo é bem complexo, envolve também questões subjetivas, envolve também as reproduções que a gente tem na mídia. Então, se o tempo todo a galera está vendo aquilo de uma forma, quando vai falar na escolinha ou qualquer coisa também vai ter aquilo de outra forma. Então, o racismo recreativo é complexo. Tem um livro do Adilson Moreira, que ele fala bastante sobre essa questão do racismo recreativo, que é bem interessante de você ler e depois ir analisando as situações que acontecem no nosso dia a dia e fazendo paralelos, que é bem legal.
E o complicado disso tudo é que a gente também, a gente tá numa sinuca de bico, né? Porque a gente não... Se tu reagir, tu vai tomar. Se tu fizer algo, tu vai tomar. Se tu vai lá, tu te irrita, dá uma porrada na cara, tu vai ser o agressor, tu vai ser a preta raivosa, tu vai ser tudo mais um pouco. A gente não tem saída. Agora mesmo mandaram pra mim no Instagram o Léo Lins, que fez uma piada ali, que colocou que preto não podia fazer tatuagem, não sei o que e tal. E eu olhei assim, poxa, meus caras estão sendo racistas, estão fazendo acontecendo e não dá nada pros caras. Não dá nada. Eu lembro quando o Netinho de Paula foi e agrediu o Vesco foi lá no evento, Troféu Raça, foi lá tirar onda. Aí o Netinho foi lá e deu uma porrada nele, o Netinho depois pagou a indenização pro cara e tudo. E mesmo assim, ter pago a indenização, meses depois ele foi lá atrás do cara pra tirar uma onda no programa ao vivo, sabe? Daí eu olhei assim, porra, os caras fazem as coisas e não dá nada pra eles. Aí a gente fica assim, como, né? Se eles acham um jeito pra tudo. Aí às vezes tem que vir entre aspas, aqui um branco salvador, uma síndrome de Princesa Isabel pra poder falar algo pra todo mundo chegar e dizer, viu o que o cara falou ali, deu ali, mas o que ele tá falando a gente já tá dizendo faz tempo. Faz tempo. Exatamente. Não, exatamente. Eu vejo isso muito acontecendo na internet. Assim, a gente tá falando uma coisa há muito tempo, e aí chega um branco, fala a mesma coisa, a galera, meu Deus, parabéns, palmas. É complicado, né? Porque a gente não consegue assumir o controle da nossa própria narrativa. A gente não consegue assumir o controle das nossas próprias dores. E as pessoas são acostumadas a ver negros de forma passiva, né? Sempre sendo receptiva a esse tipo de coisa. E aí, quando a gente reage, a gente são imagens de controle, né? Eles colocam a gente dentro dessas caixinhas. Se você faz X, você vai para a caixinha X, se faz Y, você vai para a caixinha Y, e todas essas caixinhas com relação à população preta são caixinhas que estigmatizam e diminuem e controlam a gente, né? Então é complicado. Se você revida, você é o raivoso. Se você não revida, você é passivo de receber essas ofensas o tempo todo. Aí a gente fica nessa sinuca de bico. Mas é o que eu sempre falo, analisa a situação, cara, e vê até que ponto você deixar isso passar vai fazer bem para você mesmo, porque eu já passei por situações que eu deixei para lá e depois eu fiquei mal comigo. Sim. Eu falei, eu falo sobre essas questões, dou palestra na escola e tudo mais, e eu vou deixar a pessoa falar isso, não falei nada por medo da reação, antes eu ser o chato que fala do que eu ficar remoendo isso dentro de mim, sabe? Então, eu costumo falar assim, eu acho que tem situações, algumas situações eu falo de forma incisiva e mais agressiva, em outras situações eu vejo que a pessoa está errando por um local de desconhecimento, de ignorância mesmo, e aí eu chego, falo, converso. Tem pessoas que são receptivas à crítica, outras pessoas não são, então a gente vai, né, aprendendo a lidar com isso. O que é triste, né, que a gente ainda, além de sofrer a violência, a gente tem que aprender a como reagir a essa violência para não ser revitimizado. Então acaba sendo bem complicado, né? E aí nos leva, como eu falo, nos leva a fazer terapia, né? Exato. Temos E aí chega na terapia, o terapeuta branco que não entende o que a gente está falando, não adianta nada também, né? Isso que é complicado. Foi muito tempo em psicólogo branco que não ajudava em nada, até que eu fui na psicóloga negra e primeiro encontro, assim, bateu, sabe? Ela entendeu o que eu tava falando, enquanto o psicólogo branco sempre ficava questionando algumas coisas que eu falava, poxa, esse cara não tá me entendendo, sabe? E tudo bem ele não entender, porque ele é branco, e a faculdade de psicologia também só trabalha psicólogos brancos e o pensamento branco, né? E aí a gente tem até psicólogos negros hoje criticam muito isso da psicologia, que é a formação de psicologia no Brasil não está preparada para abraçar as demandas da população preta. E aí você tem que, depois de fazer o curso, você tem que procurar cursos específicos para você conseguir lidar com pessoas pretas, porque as demandas são totalmente diferentes. A gente tem dores, questionamentos, né? Não à toa o suicídio no Brasil entre pessoas negras é 45% maior do que entre pessoas brancas. É um número muito grande, sabe? O número de pessoas negras que estão com problemas de saúde com relação ao psicológico é muito grande, porque a gente lida com racismo desde pequeno. A gente descobre a nossa cor a partir da dor. Sabe? Isso é uma das coisas que a gente precisa mudar, a gente fazer os nossos jovens entenderem que eles são pretos a partir do orgulho, né? Porque hoje em dia, até eu descobri que eu era preto quando eu sofri racismo. Até então eu achava que eu era igual a todo mundo e de repente, poxa, não sou igual a todo mundo. Tá acontecendo alguma coisa. Porque eu sou preto. Aí eu descubro que eu sou preto, a partir da dor e não a partir do orgulho. Então é complicado. Né? É uma falácia, né? Essa falácia que a própria igreja e a legislação criou, né? Do somos todos iguais, né? Não somos todos iguais. Eu falo pra todo mundo isso, assim, eu falo, e tá tudo certo, a gente não é igual, mano. Tá tudo certo, é diferente de mim e tal. A gente tem que parar com isso aí, porque os mesmos que criaram isso são os mesmos que estão dando chibatada na gente até hoje, velho.
E os caras até hoje Exatamente. vêm, e principalmente eu sempre me posiciono de forma forte com a igreja sobre isso, né? Eu cobro de conhecidos mesmo, minhas postagens que eu costumo fazer, sempre falo, meu, a igreja ela tem um papel muito forte nisso aí e não combate. Ao invés de combater, ela vem, não, somos iguais, é isso aí, mas seguinte, ó, eu sou o pastor e tu fica ali só pegando dinheiro pra mim, que tem protagonismo aqui sou eu, sabe? Então a gente tem que começar a falar sobre isso também, né? Não, principalmente se a gente for analisar o histórico da igreja de um modo geral, a própria Bíblia foi usada como justificativa para a escravidão, a Isso. redenção de Cã, né, e os filhos de Noé e tudo mais, para justificar a escravidão. A gente teve aí a Epístola Papal, que permitia que os povos europeus saíssem, escravizassem outros povos. Então, isso veio da religião também, né? Isso. Usavam-se muito a religião para justificar, e aí chega hoje, depois de tudo que aconteceu, para falar que nós somos todos iguais, e aí como que fica, né? Complicado. E para fechar aqui, queria saber de ti também sobre tu é colunista, né, do site Mundo Negro. Pode falar um pouquinho? Foi bem legal. Eu sempre. O site Mundo Negro tá no ar desde 2000, assim, até antes, Uhum. mais de 20 anos. E todas as vezes que é um processo, né? A gente se entende como negro e aí a gente começa a pesquisar sobre isso. E aí, desde adolescente, assim, eu consumia o site Mundo Negro. E aí eu comecei a produzir para a internet. A Silvia, que é a dona do site, me convidou para escrever para o site. Eu falei, poxa, que legal, né? E o meu papel lá é esse papel, né? De tentar didatizar as questões raciais. Então, a galera não sabe o que é racismo criativo, então eu faço um texto para explicar racismo criativo. A galera não sabe o que é a questão da discussão da palmitagem, faço um texto para discutir palmitagem. Então, a minha função lá no site Mundo Negro é trazer essas colunas que fazem as pessoas aprenderem um pouco com essas questões. E de vez em quando eu falo de cultura pop também, né, que eu gosto bastante de falar sobre Oscar, sobre filme, Show. Pantera Negra e tudo mais. Então, esse é o meu papel lá no site Mundo Negro. Eu acabei de ver hoje, eu comecei a olhar ontem à noite, mas eu dormi e olhei hoje o Marighella no Poxa, eu Blackface. preciso ver, tá todo mundo elogiando. Ah, tá louco. Eu olhei hoje assim, ó. Vale muito a pena, muito a pena. Levi, desde já quero te agradecer mais uma vez aí, ter participado desse bate-papo. Muito bom ter feito esse bate-papo contigo aí. Show de bola mesmo. Deixa aí pro pessoal aí as tuas considerações, tuas redes sociais, o pessoal que quer te seguir aí também. O pessoal que tá acompanhando aqui também pelo Facebook. Bom, no Instagram eu tô como @LeviKaiqueF, Kaique com K, mas eu não sou parente da Carol, mas @LeviKaiqueF. No Twitter, @LeviKaique. Vocês podem procurar lá no site Mundo Negro também, que tem minhas colunas. Tô com um curso Pensando na Branquitude, que está disponível aí para venda também, bem legal, onde a gente discute essas questões raciais no Brasil. Tem outros professores negros bem legais, pessoal com doutorado, mestrado, um pessoal bem bacana assim com relação à discussão racial. E é isso, eu espero que vocês se aquilombem, gente. Eu acho que é isso que é o mais importante. Assim, acho que a gente tira da mensagem do bate-papo de hoje é a gente procurar outras pessoas pretas para se aquilombar e para as pessoas brancas buscarem conhecimento, né? Aprenderem um pouco sobre essa questão, porque a gente está falando de racismo e racismo envolve dinâmicas raciais que envolvem brancos e negros. Então não são só negros que tem que falar disso. Brancos também precisam entrar nessa discussão, porque senão não vai adiantar nada. Então acho que começar a procurar conhecimento, procurar perfis, procurar livros e aprender sobre isso e a gente começar a discutir sobre isso. Acho que o ponto agora é a gente falar sobre isso e a gente ir avançando nessa discussão, que eu acho que é muito importante no Brasil. E agradecer o convite para participar, foi um prazer aqui. Show de bola, fiquei feliz pra caramba desse bate-papo aí. E além disso, também dos próprios brancos conversar entre eles também, né? Exatamente. Quando eu faço algumas lives com eles, quando eles me chamam pra conversar, eu sempre falo, vocês também, essas perguntas que vocês estão fazendo pra mim, que às vezes é aquelas perguntinhas que a gente já sabe que vão ser feitas, eu sempre digo assim, você tem que conversar com vocês mesmo sobre isso. Essas perguntas que estão fazendo pra mim, você tem que fazer entre vocês. É hora de vocês pegar e se chamar aqui, ó, do mesmo modo que estão dando a cara a tapa pra vir conversar comigo, chama uma outra amiga, um amigo branco e conversa entre vocês também. Se questionem, né? Questionem Isso. os ambientes que vocês estão e vai avançando a partir disso. Isso aí, Marco, te agradecer mais uma vez, show de bola, vamos continuar mantendo contato aí, que tu precisar de mim aí, precisar do Papo Franco pra fortalecer, pra alguma coisa, divulgar, só dar o grito, né, chama no WhatsApp ali, a gente tá aí pra fortalecer, o negócio, como a gente falou desde o início aí, se aquilombar e a gente tem que fazer isso, né, manter essas conexões aí, esses bate-papo aí. Não, beleza, qualquer coisa também pode chamar que a gente tá junto nessa.
Isso aí, mano. Obrigadão mesmo. Pessoal, tivemos aí com o Levi Kaique fazendo esse bate-papo bacana aqui no Papo Franco RS. E esse bate-papo vai subir daqui a pouquinho no canal do YouTube, do Papo Franco RS no YouTube. Quem não se inscreveu, se inscrevam lá. Vamos fortalecer aí, dá uma ajudinha aí. Vamos fortalecer aí o Papo Franco RS. Então vai subir lá e amanhã também já vai estar ali no Spotify também, quem quiser acompanhar, o pessoal que sai para caminhar, que vai para academia aí, vai seguir lá também no podcast lá do Spotify também. Então é isso aí, pessoal. Vamos de som aqui para encerrar, aqui já está se encerrando e eu quero colocar um som aqui pro pessoal aí que está acompanhando aí o Papo Franco RS.